Muito bem, então é tempo aqui de começarmos e primeiro eu agradeço aqui a participação de todos, é ótimo ver que neste momento estão 45 pessoas ligadas, 45 pessoas ligadas é mais do que 45 pessoas, porque eu vejo que em algumas casas, em algumas salas há vários participantes, o que é bom. Dizer que nós não só vamos estar a conversar aqui por esta via, por este sistema, por esta plataforma Zoom, mas isto também está a ser passado na página do Facebook e, portanto, outras pessoas, mesmo não estando aqui, obviamente podem estar a assistir. Eu vou fazer aqui um primeiro pedido a todos, que é mesmo para, enquanto não estiverem a conversar ou a fazer perguntas, o que poderá suceder mais tarde, é mesmo pôr o microfone no silêncio. O microfone aparece aqui em baixo, do lado esquerdo, e se clicarem aparece a verde ou a vermelho. E vamos colocar a vermelho para todos conseguirmos falar sem nos sobrepormos em termos de voz. Mais uma vez agradecer a vossa presença. No fundo, a preparação desta conversa aqui entre todos foi algo que foi acordado nos últimos dias, portanto um bocadinho com poucos dias de preparação, porque muitos outros eventos estavam planeados suceder, que infelizmente pela crise que estamos a atravessar acabou por não ser possível. E portanto eu diria que isto é um evento que envolve vários grupos, várias pessoas, e eu acho que o espírito deve ser esse, deve ser um espírito de colaboração, obviamente entre o CNS, que organizou aqui esta conferência, mais a Associação de Doentes de Parkinson, mais as várias delegações, que eu sei que há membros das várias delegações também aqui a participarem, e no fundo todos os outros, todos aqueles que fazem parte desta causa comum. Portanto, o meu primeiro comentário seria um comentário de solidariedade para com os eventos que infelizmente não puderam suceder tal como estavam planeados, e obviamente isso causa-nos sempre grande desconforto, porque é um esforço de preparação que acaba depois por não resultar naquilo que é pretendido, mas que isto seja algo de colaboração e um sinal eu diria quase de amizade entre todos. O segundo ponto tem a ver com aquilo que estamos aqui a comemorar. No fundo, isto é o Dia Mundial da Doença de Parkinson, é o dia 11 de abril. Este dia tem uma lógica, e a lógica é o dia em que nasceu James Parkinson, que embora não tenha sido a primeira pessoa a descrever, no fundo, a doença ou os sinais clínicos da doença, no fundo teve um papel muito relevante e acabou depois por, no fundo, ser-lhe atribuído o nome da doença, que tinha um nome antes de se chamar doença de Parkinson, chamava-se paralisia agitante, e depois há digamos, um neurologista francês de nome Charcot, que reconhece que a doença de Parkinson não é apenas tremor, como hoje sabemos, e muitas vezes conversamos sobre isso, e acabou por dar o nome da doença ao James Parkinson, que no fundo é quem descreve pela primeira vez de uma forma mais detalhada as queixas e os sinais que hoje associamos à doença. Ele nasceu em 1755 e, portanto, só para ficar aqui esta nota histórica. Depois, para esta conversa, convidamos, no fundo, pessoas importantes, a quem nos liga, no fundo, várias coisas que foram acontecendo nestes últimos anos. A primeira pessoa que foi convidada e que eu aqui apresento é o Sr. Rui Camilo. Hoje é público e que ele tem voluntariamente e de forma muito generosa assumido aqui o papel de defender a causa dos doentes com doença de Parkinson, e que eu agradeço aqui a participação e que no fundo nos virá dar um pouco aqui a versão de quem tem a doença. Eu devo dizer que é alguém que eu conheço há anos, que tem um trajeto profissional ligado à saúde e, portanto, é um profissional de saúde, podemos dizer isso, e, portanto, tem aqui uma dupla perspectiva de ter, no fundo, um olhar acutilante e muito próximo daquilo que se passa ao nível da saúde como profissional, e esta vertente de poder partilhar connosco a perspectiva de um doente que ele, no fundo, em nome próprio e de forma voluntária tem assumido e, no fundo, a defesa dessa causa. A segunda pessoa que irá participar nesta conversa é a doutora Ana Botas, que neste momento é a presidente da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, e é para nós importantíssimo ter alguém, neste caso, no fundo, a responsável maior da associação, que ainda por cima, muito recentemente, tem se envolvido num conjunto de iniciativas também de resposta ao problema que estamos todos a viver, e portanto faz todo o sentido ter a doutora Ana Botas connosco para partilhar um bocadinho o que a associação anda a fazer e que tem planeado. A terceira convidada é alguém ainda mais próximo de mim, é a professora Leonor Correia Guedes, que é neurologista,
dentro das áreas da neurologia que se dedica-se às doenças de movimento, que sim, obviamente que inclui a doença de Parkinson, dedica-se também à área da neurogenética e à área, no fundo, das alterações genéticas também no contexto da doença de Parkinson e de outras doenças do movimento. É também responsável de uma estrutura muito importante e que muitas vezes também têm sido chamados a colaborar, que é o Biobanco das doenças do movimento do Instituto de Medicina Molecular, no fundo que é um banco de sangue e de DNA para efeitos de investigação e que muitas vezes pedimos a todos que colaborem e que no fundo é uma estrutura muito, muito importante para se fazer investigação nesta área e que também neste momento, no fundo é a presidente eleita da Sociedade de Doenças do Movimento, no fundo será o atual presidente, é o professor Miguel Coelho e a professora Leonor Correia Guedes será, no fundo, quem lhe irá suceder nessa responsabilidade, no fundo, de liderar esta sociedade científica que reúne médicos e outros profissionais de saúde envolvidos nesta causa das doenças do movimento, em que a doença mais emblemática é, sem sombra de dúvida, a doença de Parkinson. E passadas estas introduções, eu vou aqui começar um bocadinho com este nosso desafio de falarmos daquilo que nos move e daquilo que nos traz aqui. E a primeira pergunta e o primeiro desafio é para o Sr. Rui Camilo, e no fundo as perguntas que eu tinha para lhe colocar têm desde nesta fase inicial a ver com a pandemia e no fundo com este problema de saúde pública e este problema sanitário que todos estamos a viver, e o desafio que vamos fazer um bocadinho nesta nossa conversa vamos falar inicialmente do problema da pandemia pelo vírus Covid-19 e de como isso tem afetado a comunidade de doentes com doença de Parkinson. Vamos descobrir um bocadinho este tema primeiro e depois numa segunda parte falaremos no fundo de todos os outros assuntos que não têm a ver com esta pandemia, mas que são igualmente relevantes, eu até diria mais relevantes, porque aquilo que nós esperamos é que este problema seja um problema passageiro e obviamente nós estaremos cá para lidar com todos os outros problemas que temos que lidar associados à doença e obviamente temos que abordar as duas questões. Mas começando por discutir a questão da pandemia, aqui as primeiras perguntas que eu faria aqui ao Sr. Rui Camilo é como é que a comunidade doente está a viver este problema, quais é que são de facto os problemas mais relevantes e o que é que no fundo se tem apercebido, obviamente ele próprio e aquilo que lhe chega, até porque eu sei que está muito envolvido na associação e portanto seguramente essas questões também lhe chegam, e quais é que são as dúvidas, no fundo quais é que são, o que é que de alguma forma a discussão que vamos ter aqui hoje pode ou deve abordar de forma a clarificar os aspectos que nesta fase são mais frequentemente mencionados. E eu passo-lhe aqui a palavra e obviamente agradeço desde já a participação e faço-lhe o desafio de nos comentar um bocadinho estas questões que hoje em dia mais afetam a comunidade de doentes e o que é que pode partilhar connosco. Muito bem, boa tarde, obrigado professor pelo passar da palavra, boa tarde a todos. Eu iria falar até mais na perspectiva de eu próprio ser doente e ter a minha experiência como tantas outras pessoas que também têm a doença de Parkinson e que nesta altura e nesta fase da nossa vida surgiu-nos esta pandemia que posso dizer que desde a primeira hora que começaram a surgir estas notícias e mais à medida que os dias foram passando e a coisa se foi tornando mais volumosa e mais complicada, é evidente que os receios aumentaram bastante. No meu caso concreto, posso-vos transmitir o seguinte. Só o motivo de termos que ficar em casa, fechados, sem sair, transformou-se numa primeira fase em ansiedade. Penso que toda a gente, de um modo geral, ficou ansioso pelo que é que ia acontecer no nosso país, concretamente, e posso-vos dizer que eu, como doente, e desculpem estar-me a repetir, fiquei bastante ansioso. Que é uma situação que depois leva a stress e leva como eu peço desculpa, mas
estão a faltar as palavras. É esta situação. Tirando a questão do Estou numa fase da ansiedade, há assim outros aspectos com que lida assim mais frequentemente? Professor, o que eu tentei fazer foi, perante esta fase de ansiedade, eu já passei por algumas alturas em que me surgiu esta situação de stress e ansiedade, e não é fácil lidar com a situação. É preciso contar até 10, como se costuma dizer, respirar fundo, pensar em coisas boas da vida, tentarmos adiar um pouco da pandemia e daquilo que nos atormenta. Mas já vamos voltar às soluções. Eu ia fazer aqui uma roda para identificarmos aqui um bocadinho os problemas mais frequentes e depois já vamos voltar um bocadinho aqui às propostas de abordagem, se me autorizar. Pois. Então é assim, eu vou aqui passar a palavra à doutora Ana Botas e a pergunta é a mesma. O que é que neste momento quais é que são os problemas mais frequentes? No fundo, eu imagino que a associação receba muitos telefonemas e muitos pedidos de contacto, não é? Para quem está a receber, no fundo, esses pedidos de ajuda, o que é que hoje em dia, quais é que são as perguntas mais frequentes, quais é que são as maiores angústias, o que é que vos chega mais e que possa aqui partilhar? Muito boa tarde a todos, muito obrigada, Sr. Professor, por esta iniciativa, que também nos permite estar mais próximo das pessoas, tendo em conta esta pandemia e pedir o isolamento social. Portanto, e este isolamento social realmente foi a primeira coisa com que nós nos debatemos. Porquê? Porque o lema da associação, desde que nasceu, é diga não ao isolamento e depois venha ter connosco, venha participar nas nossas atividades. E neste caso o desafio foi, continuamos a dizer não ao isolamento, mas a associação vai ter convosco. Portanto, foi um desafio e mudámos aqui um bocadinho o modo de ser. E porquê? Portanto, começámos por cancelar todas as nossas atividades presenciais, tanto seguindo as sugestões da Ordem dos Médicos. Temos um Conselho Científico muito ativo, também agradecemos muito aos nossos membros do Conselho Científico que nos apoiaram nestas nossas iniciativas e que também nos orientaram nisso. Alguns membros são muito ativos, colocaram logo à nossa disposição conteúdos para nós também tranquilizarmos um bocadinho os nossos associados em relação à questão dos medicamentos, das próprias terapias. À medida que a pandemia foi se prolongando no tempo, nós começámos a sentir as pessoas muito ansiosas e sobretudo muito sozinhas. Portanto, e neste sentido, nós reunimos e lançámos a nossa linha de apoio psicológico porque achámos fundamental. Portanto, esta linha de apoio foi a semana passada. E porquê? Porque nós continuamos na associação, continuamos a receber e-mails, continuamos com alguém lá para atender os nossos telefonemas, que costuma lá estar sempre. Temos desenvolvido também alguns exercícios que colocamos online, quer na parte da fisioterapia, quer na terapia da fala, porque nós sabemos que são fundamentais estes tratamentos. As dúvidas também das pessoas que nos vêm chegando é como é que eu agora faço as nossas terapias, porque os sintomas podem se agravar. Portanto, e nós também tentamos um bocadinho comatar com a colaboração dos nossos terapeutas, colocando à disposição exercícios físicos, exercícios das terapias. Um dos nossos projetos que nós temos um bocadinho que eram presenciais, como o projeto da dança, também estamos a tentar fazê-lo à distância, portanto a dança também à distância. Então, procuramos sempre arranjar alternativas para tranquilizar os nossos associados, a comunidade em geral, porque também a disponibilizamos no nosso site, mas também os nossos associados em particular quando nos telefonam. Lançámos hoje um manual, também agradeço a colaboração de todos, para que tenham orientações na área da terapia da fala, da fisioterapia, orientações na parte também da psicologia. No fundo é uma palavra para as pessoas, portanto para as pessoas com Parkinson e também para o cuidador, que é muito importante. Nós elegemos este ano como o ano do cuidador, tínhamos alguns cursos agendados também para o cuidador, não conseguimos até ao momento, mas depois falaremos das outras atividades pós-pandemia, mas também uma palavra muito importante para o cuidador, porque
Ou seja, ele já está tão centrado no seu familiar e numa altura como esta ainda vai estar mais centrado no seu familiar. Portanto, e aquilo que nos tem chegado, portanto, eles ainda não falaram, ainda não se pronunciaram, mas nós sabemos que eles estão lá com uma carga ainda muito agravada por saber que não podem sair, portanto que se tem este tal de isolamento, e nós procuramos sempre, com muita tranquilidade, passar a mensagem, sem entrar em pânico, mas também com a tranquilidade que é de ficar em casa, tentando fazer na mesma as suas rotinas, tentando os exercícios, alguns de reabilitação cognitiva, portanto, estando sempre mais próximos. Esta linha de apoio, este manual também foi nesse sentido, de estarmos mais próximos. Uma das nossas grandes questões era como chegar às pessoas que não têm as novas tecnologias, portanto, não têm computadores, que nós temos ainda alguns associados, e nós sabemos que há pessoas que não têm tecnologias. Portanto, o que é que nós fizemos enquanto associação? Telefonamos às pessoas, já costumamos telefonar como sistema, mas aumentamos os telefonemas para as pessoas, perguntando sobre o seu estado de saúde, se sabiam, portanto, o que é que estava a passar, tentando, ou seja, clarificar todas as questões e tentando estar mais próximo. Em relação ao manual, se as pessoas, portanto, vamos divulgar o manual, está disponível para ser descarregado no nosso site, mas se as pessoas solicitarem via telefone, nós também enviamos para a casa dos nossos associados, porque nós sabemos realmente que há pessoas que não têm acesso a estas novas tecnologias, que são muito importantes e tornam-se ainda mais importantes nos dias de hoje. Muito obrigado, doutora Ana. Só fazer aqui um intervalo, dizer que quem quiser pode, cá em baixo tem uma coisa que diz chat, ou em português bate-papo. Okay. Podem ir pondo as vossas questões, eu vou aqui tomando nota e alguém também me vai ajudar a alertar aqui para as questões que vão sendo colocadas e depois todas serão respondidas. Portanto, uma das formas de não falharmos aqui a tentar responder às dúvidas que nos vão colocando é por escrito. Depois alguns eventualmente oralmente, se conseguirmos falar sem nos sobrepor, terão a oportunidade de fazer perguntas oralmente, mas podem ir escrevendo, eu vou aqui tomando nota e seguramente procuraremos responder a todas as perguntas que nos formularem. Eu vou passar aqui a palavra à professora Leonor Correia Guedes, e as perguntas são perguntas muito, muito pragmáticas e seguramente são das perguntas que está toda a gente mais curioso de saber a resposta. Alguns, no fundo, já foram colocando essas perguntas até em nome individual, mas agora fazemos aqui em coletivo, que é: se a doença de Parkinson aumenta o risco de complicações graves nas pessoas que tenham, no fundo, a infelicidade de se infectar, ou se a própria doença de Parkinson por si só é um fator de risco aumentado para as pessoas terem, no fundo, infecção. Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver um bocadinho com a toma da medicação e, obviamente, muita da informação que circulou, no fundo, nestas semanas, tem a ver com recomendações de parar este medicamento ou não parar. E a pergunta é se há algum medicamento que seja um medicamento frequentemente usado pelos doentes com doença de Parkinson que deva ser suspenso ou deva ser alterado para minimizar os riscos no caso de alguém ficar infectado. E seriam estas primeiras duas perguntas que eu colocava aqui à professora Leonor, aqui para começarmos aqui a ouvir a sua opinião. Muito bem, muito obrigada primeiro por esta iniciativa que é muito interessante. De facto, em relação ao risco, em relação a esta infecção, portanto, não há uma demonstração que o facto da pessoa ter doença de Parkinson só por si aumenta o risco desta infecção ter Covid-19. Portanto, se a pessoa tiver uma doença de Parkinson numa fase leve, moderada, não existe um aumento do risco, portanto o risco é igual à população que não tenha doença de Parkinson. Onde há um aumento do risco tem a ver com as complicações respiratórias que este vírus pode induzir. Portanto, no fundo é pessoas que tenham dificuldade em engolir ou pessoas que tenham dificuldade em ventilar do ponto de vista por ter menos mobilidade ou ter uma maior inclinação do corpo, das costas e não expandir tão bem, não respirar tão bem. Isto são fases da doença que nós chamamos mais avançadas, mas que, no fundo, a maior precaução que as pessoas devem ter com a doença de Parkinson é principalmente o isolamento social nesta fase, como é recomendada a todas as outras pessoas de aumento de risco.
Portanto, num doente com doença de Parkinson, só por si não aumenta o risco, a não ser que tenha estas complicações da doença, que é num grupo mais restrito de doentes e que estes doentes devem de facto ser mais vigiados e mais resguardados da probabilidade de terem esta infecção. Em relação aos medicamentos do Parkinson, uma das principais recomendações que nós damos é que não devem ser alterados. A medicação deve-se manter exatamente como está, como foi prescrito pelo seu médico assistente, e todas as dúvidas em relação à medicação devem ser sempre discutidas com o médico assistente. O que nós temos observado é que, de facto, neste período, uma das, enfim, talvez momentos bons deste período, dentro da fragilidade da situação, é que as equipas médicas e de enfermagem, todas as pessoas de apoio à saúde, estão muito sensibilizadas para esta dificuldade de comunicação entre os doentes e os médicos e os enfermeiros estão muito disponíveis para responder a perguntas. Portanto, é uma questão de os doentes contactarem os serviços onde são acompanhados. O que eu tenho visto muitas vezes é que em alguns serviços de saúde as equipas médicas estão a contactar proativamente os doentes para substituição das suas consultas que estavam marcadas e de rotina, e os doentes por vezes, ou os cuidadores, têm receio de fazer ajustes pelo telefone, e isso era uma das minhas respostas às perguntas anteriores, que era o que é que me tenha percebido dos doentes. Existe este receio de alterar a medicação e de dizer que está com queixas da doença. Não há receio nenhum. Pode-se ajustar a medicação pelo telefone, podem-se dar conselhos pelo telefone e as equipas médicas estão muito disponíveis para ajudar nisto. Portanto, não alterar a medicação, pedir ajuda e pedir conselhos que serão dados. Se a Leonor me permitir, e para ser aqui um bocadinho mais taxativo, e depois a Leonor dir-me-á se concorda com esta minha frase, que é: a doença de Parkinson por si só não é um fator de risco para complicações mais graves, mas temos que ser honestos que a idade é, ou seja, quem tem 70 anos tem um risco maior, quem tem 80 anos tem um risco maior. E nós sabemos que a maior parte dos doentes com doença de Parkinson, obviamente, são de idades acima dos 55, 60, 65 anos. Portanto, a idade é um fator de risco e nesse sentido, obviamente, as recomendações que são feitas para as pessoas, no fundo, de idade mais avançada, aplicam-se à maioria dos doentes com doença de Parkinson. E muitas das coisas que têm sido ditas referem-se a outras doenças, e outras doenças aí sim tem havido um associar de risco, eu diria, mais elevado, que são as pessoas com doenças cardiovasculares, são as pessoas com diabetes, com problemas respiratórios. Obviamente, se alguém tiver doença de Parkinson e tiver uma dificuldade respiratória, aí obviamente aplica-se, e doenças que tiveram doenças oncológicas anteriores. Aí, claramente, no fundo, os dados que temos já sugerem um risco aumentado. Portanto, a doença de Parkinson, até pela idade, deve haver uma preocupação maior, mas não está no topo das doenças que claramente deixam a comunidade médica, no fundo, mais preocupada. Um bocadinho só porque é um aspecto de tranquilização por um lado, mas de alerta por outro, que é, obviamente, deve haver aqui uma grande prudência e uma grande precaução do ponto de vista de risco. Eu agora já tenho aqui duas perguntas que já foram formuladas e que eu passo à Leonor. Um é se podemos fazer jardinagem, que é uma pergunta muito pragmática, ou seja, posso ir ao jardim lá de casa fazer jardinagem? Eu estou aqui mortinho para responder, mas passo a palavra à Leonor. Portanto, o que os doentes com doença de Parkinson devem seguir as recomendações da restante população, que é, no fundo, uma distanciação social. Se têm a sorte de ter um jardim disponível em que não tenham contacto com outras pessoas que venham do exterior, mas só tenham com a sua família, que estejam mais recolhidos, faz muito bem ter esta atividade de jardinagem, até do ponto de vista da parte mais emocional e da parte motora. É bom ter esta parte de jardinagem. Se esta jardinagem for feita em conjunto próximo com outras pessoas de outros agregados familiares e que põe em risco uma aproximação alta demais, então não é recomendado, mas se tiverem o seu jardim, podem de todo fazê-lo e recomenda-se.
Então eu faço aqui outra acrescente, que é uma pergunta que me fizeram há bocadinho e que vem neste sentido, que é: eu posso ir à rua sim ou não? E a pergunta é sim, pode ir à rua, no fundo cumprir as regras que o próprio estado de emergência determina, que é nós podemos sair à rua para fazer uma pequena atividade física junto de casa, não é entrarmos no carro e irmos todos para um calçadão a 10 ou 15 km de distância e encontrarmos lá todos à beira-mar, isso não, isso é desadequado. Mas qual é que é aqui o risco? O risco é termos a garantia de que neste pequeno trajeto que vamos fazer à volta de casa, que é útil, não caímos no risco de nos cruzarmos com os nossos vizinhos ou à saída da porta de casa, no fundo todo o prédio sai ao mesmo tempo e se gera ali uma convivência que esse sim seria desadequado. Portanto, a resposta é sim, mas, mais uma vez, garantindo aquilo que a Leonor obviamente mencionava, que é, obviamente, sairmos de forma isolada ou acompanhados da mesma pessoa com quem convivemos em casa, mas devemos ao máximo evitar contactarmos proximamente com pessoas com quem não convivemos diariamente em casa, porque isso é um risco que não é, que deve ser valorizado. E, portanto, nesse sentido sim, mas com todas estas prudências. Portanto, se conseguirem, no fundo, conseguir fazer com esta segurança, seguramente que sim. Eu vou aqui uma outra pergunta que eu também vou passar à Leonor, que é a questão da temperatura corporal. No fundo se devemos usar aqui a medição da temperatura corporal como um mecanismo de alerta, ou de que forma é que isto deve de alguma forma poder regular-nos em termos de estarmos doentes ou não, e se devemos ter este tipo de procedimento. Em relação à temperatura corporal, um dos sintomas que nós sabemos desta infecção é a febre, de facto, portanto, aplicam-se as mesmas regras que para as outras pessoas. Se a pessoa tiver febre, pode ser um dos sintomas, deve vigiar esta febre e contactar, pedir ajuda caso a febre se mantenha. A temperatura corporal por si só, se não tiver alteração da temperatura a ponto de justificar febre, é mais vigilância de outros sintomas que possam surgir associados, mas não necessita de contactar cuidados dirigidos à infecção. Muito bem, então eu faço só aqui um comentário adicional que tem a ver com a sudação. É assim, as pessoas com doença de Parkinson muitas vezes têm períodos, dias, horas em que transpiram muito, têm uma grande sudação. Isso não deve ser confundido com o aumento da temperatura corporal, que no fundo é um sinal de alerta para poder haver uma infecção. Portanto, eu estou a fazer aqui esta ressalva só para não confundirmos as duas coisas. Transpirarmos muito é uma coisa, e termos um aumento da temperatura corporal é outra. Está bem? Só porque a doença de Parkinson tem esta particularidade, e eu não quero que fiquem assustados da próxima vez que transpirarem muito, pode ter a ver com a doença, é uma manifestação da doença e não ter a ver com este dado. Eu também estou aqui a aceder aqui à questão do temperaturas mais baixas. Não, temperaturas mais baixas não nos preocupam, obviamente. O mais provável é poder até haver um erro de medição, mas temperatura mais baixa não é indiciador de nenhum sinal de alerta e, portanto, aqui o que nos preocupa são temperaturas mais altas, mais uma vez, mas mais uma vez neste contexto. Então eu vejo aqui alguém a pôr temperaturas muito, muito baixas, de 34, eu diria uma temperatura de 34 é um problema do termómetro, porque quase seguramente, se formos medir, é a temperatura da superfície da pele, não corresponde à temperatura de facto do corpo humano, porque é uma temperatura muito baixa e seria sinónimo de haver algum outro problema que obviamente não vamos aqui estar a desenvolver, porque não seria o centro aqui da nossa conversa. Eu vou agora voltar aqui ao Sr. Rui Camilo e à doutora Ana Botas um bocadinho, que são as outras consequências da pandemia, e depois já volto outra vez à doutora Leonor, que é a questão a forma como se lida com o isolamento, com a imobilidade, com a diminuição da atividade física. Claramente há um conjunto de problemas que nos temos apercebido e que são claramente consequência da pandemia, não tendo diretamente a ver com a doença, que é, obviamente, havendo um maior isolamento físico, mexemos menos, se nos mexemos menos, fazemos menos atividade, se fazemos menos atividade, isso afeta não apenas o físico, mas também a mente, a parte mental e a parte física estão muito ligadas. Obviamente, infelizmente para muitas pessoas há um afastamento da família e dos filhos, que voluntariamente se afastaram dos pais para os proteger,
e isso tem imensas implicações. Obviamente há uma falta da família, por um lado, mas também pode haver outro tipo de implicações. Há um controle ou uma menor vigilância, por exemplo, em relação à toma da medicação. No fundo, há um conjunto de consequências que vão para além, no fundo, dos aspectos da infecção por si só. E eu começava aqui pelo Sr. Rui Camilo e perguntar um bocadinho como é que se lida com todos estes aspectos, não é? O estar confinado em casa, o haver um conjunto de rotinas que se alteraram, o haver um conjunto de pessoas com quem convivíamos e que de repente deixámos de nos encontrarmos no dia a dia, e como é que lidamos com esse tipo de estratégias? Muito bem, professor. Se me permite, e já que falou na medicação, está na minha hora de tomar a minha medicação, vou fazê-la antes de continuar com a... Então eu passo a palavra aqui à doutora Ana Botas e depois já volto assim, concorda? Ok, Muito está bem. bom, obrigadíssimo. Também é rápido. Doutora Ana, como é que se lida que recomendações é que a Associação dá e as pessoas, no fundo, que colaboram ativamente com a Associação dão, no fundo, para esta lista de problemas que são fáceis de ser identificados, não é? O afastamento da família, o haver uma menor supervisão por parte dos mais novos, se calhar algumas falhas na toma da medicação que anteriormente não sucedia, a questão da ansiedade, a questão do, no fundo, não haver do medo, não é? Há um medo associado. A televisão assusta-nos, porque a televisão, no fundo, diz que os que estão mais em perigo, em última instância, somos nós, não é? E, portanto, isso, obviamente, gera uma enorme preocupação. Como é que a Associação se tem posicionado e que recomendações daria ou dá para este tipo de situações? Em relação à televisão, é verdade, nós recomendamos sempre que as pessoas, pronto, claro que vejam televisão, não é isso, mas que em termos de fontes tanto de informação relativamente aos números e porque as pessoas querem sempre ficar informadas, irem a fontes seguras, portanto não verem coisas que não sejam de fontes seguras porque pode assustar muito e é muito polémico. Relativamente à ansiedade, temos recebi telefonemas de pessoas que são ansiosas, o isolamento social, o sentimento de solidão está-se a agravar muito. E neste sentido é que nós fizemos, portanto, telefonamos mais às pessoas, fizemos esta linha de apoio que tem 1 hora por dia, mas se recebemos muitos telefonemas, iremos aumentar o número de horas da linha de apoio, porque realmente estamos a sentir que as pessoas estão muito sozinhas. A afetividade, temos muitas pessoas que estão com os seus cuidadores e que em termos da toma de medicação esse assunto fica um bocadinho mais minimizado. As pessoas que estão sozinhas temos algum receio, mas esperemos que consigam, tanto sozinhas, fazerem a sua medicação a tempo e horas, mas a maior parte, até agora que nos tem chegado, o retorno é que estão com os seus cuidadores. Mas a ansiedade e o isolamento social está a agravar-se. As redes sociais estão muito nesse sentido e as pessoas estão sempre a dizer estou sozinho. E nesse sentido nós estamos lá, recebemos telefonemas, mandamos e-mails, procurem-nos, telefonem-nos se for caso, se quiserem, porque nós estamos cá disponíveis para os atender. Portanto, e neste sentido, para que a pessoa consiga minimizar o impacto do isolamento social, nós recomendamos que tenha as suas rotinas, que se procurem fazer as suas rotinas diárias, façam um bocadinho de exercício físico, façam alguma coisa que gostem dentro de casa, ou se tiverem lá o tal jardim, é sempre bom fazer um bocadinho de jardinagem, quem tem essa possibilidade, tentar ao máximo fazer a sua rotina, fazer algo que goste. E isto também para os cuidadores, que quando o seu familiar está a descansar, que fazerem também algo que gostem, portanto não só fazer alguma coisa com o seu familiar que gostem, mas depois ter um bocadinho de tempo para eles, para fazerem, portanto, para usufruírem um bocadinho desse momento de descanso do familiar. E é neste sentido que nós também apelamos para fazerem isto e estamos aqui. Se precisarem de alguns esclarecimentos, dúvidas, nós estamos aqui. Obrigado. Eu passo aqui de novo a palavra ao Sr. Rui Camilo. Já consegue falar connosco? Já. Obrigado. Falou-se aqui, a Ana falou aqui em dois assuntos, dois problemas que são reais e que é o caso do isolamento, que já existia de certa forma, como sabemos, mas que agravou-se e digamos que veio mais à tona e foi mais falado
foi mais notório nesta fase, em que as pessoas ainda se sentem mais sós. Como o professor falava há bocadinho acerca dos vizinhos, quando as pessoas não tinham esse problema, sempre vão até à rua, dão uma palavra a um vizinho, coisa que agora também não fazem, não é? Portanto, ainda agrava mais a situação. Outra das situações, a medicação é uma realidade, por isso é que eu professor para me dar licença para tomar a medicação, porque é uma coisa impressionante. Eu normalmente tenho o alarme do telemóvel, mas quase que instintivamente ele avisa-me que tenho que fazer a medicação e eu desligo e continuo a fazer as minhas atividades. E quando me lembro que não fiz a medicação, vou então fazê-la, mas já passou algum tempo. Portanto, é uma situação também que as pessoas devem ter mais atenção e cuidado. No aspecto a parte física e cognitiva, eu iria dizer que a parte não é fácil uma pessoa em casa conseguir arranjar temas para fazer, porque eu continuo a considerar que o sofá é um dos piores inimigos que nós, com a doença de Parkinson, temos, e eu estou a comprovar isso. Os primeiros dias ainda me sentei ali um pouco a ver uns filmes e tira-nos de mobilidade. O que é que eu arranjei? Arranjei um espaço não muito grande, mas suficiente para fazer exercício. Vou tentando fazer pelo menos meia hora por dia. Na parte cognitiva, descobri que podia tentar, e vou consegui-lo com certeza, aprender a tocar guitarra. Portanto, é uma situação que, deixa de ver aqui o painel, estão-me a ouvir? Houve alguém que passou para partilhar o ecrã. Eu vou aqui tentar. Eu peço a quem está a fazer a coordenação para tirar o ecrã que está. Mas estamos a ouvi-lo. Estamos a ouvi-lo. Sim. Portanto, comecei através da net. Há montes de gente que sabe tocar guitarra e quer ensinar essa arte. E eu estou precisamente a tentar, e é uma situação que trabalha muito a parte cognitiva e não só a parte cognitiva como a física. Obriga-nos a ter mais mobilidade a nível dos dedos e das mãos. Portanto, são duas situações que eu penso que se podem aproveitar. Não direi que toda a gente vai tocar guitarra, mas haverá com certeza. Eu espero continuar, se não houver nenhuma reação dos meus estimados vizinhos e condóminos, não é? É sempre uma situação que pode surgir. Até porque eu era fã passando assim um bocadinho ao lado da situação, mas era fã dos livros do Asterix e sei perfeitamente o que acontecia com o Bardo. Quem conhece os livros do Asterix, o Bardo era um indivíduo que cantava muito e muito mal e acabava sempre preso em cima de uma árvore. Portanto, espero que não me venha a acontecer isso. Mas é isto basicamente, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tomo nota basicamente de duas recomendações. Uma é arranjar aí um espaço físico, no fundo, para manter a atividade física. Eu acho que temos que manter essas rotinas e isso tem que ser planeado. Essas coisas não acontecem espontaneamente. Portanto, haver um espaço físico, um tempo, um momento é importante. A questão de aprender a tocar um instrumento musical acho muito bom. Tem dois aspectos. Tocar um instrumento musical é uma atividade física, obviamente, porque requer agilidade e coordenação, mas obviamente é uma atividade cognitiva e esta conjugação entre atividades físicas e cognitivas, mentais, intelectuais, é excelente e é aquilo que nós acabamos por recomendar e é aquilo que nós fazemos nas intervenções que pedimos, nomeadamente aos fisioterapeutas, para fazerem. Portanto,
que está a fazer é fazer aquilo que a ciência nos sugere, aplicado, no fundo, a uma decisão de vida, não é? Para este momento, o que eu acho à espera de um dia o ver fazer um concerto na net à noite, para como fazem os nossos artistas, e que nós vamos assistir, aí já com alguma proficiência. Muito obrigado. Eu passo aqui a palavra à doutora Leonora, à professora Leonora Guedes, um bocadinho para poder, para agora passarmos um bocadinho quais é que são as recomendações, ou seja, do ponto de vista médico, não é? O que é que os médicos, o que é que os profissionais de saúde, no fundo, devem sugerir à comunidade, sejam doentes, sejam cuidadores, com melhores estratégias para que daqui não resulte um prejuízo, ou seja, para que possamos passar por este período difícil o melhor possível e com o maior benefício terapêutico possível, se é que é possível nestas circunstâncias. Leonor. A principal recomendação é manter a medicação conforme foi indicado pelo seu médico assistente na última consulta, com tranquilidade. Se houver dúvidas em relação à medicação, perguntar, contactar o Serviço de Saúde, manter-se ativo quer fisicamente, quer intelectualmente. E esta manutenção do exercício físico é exatamente como sugeria anteriormente, em relação a tentar estabelecer uma rotina em que possa andar um pouco em casa, fazer exercício físico, muitas vezes com o uso de plataformas informáticas que possam também estimular com som, com ensinamentos de outro profissional de saúde, que possa guiar um pouco esta atividade física, e estímulo intelectual, exatamente ler, ouvir música, ter, enfim, uma rotina de não se deixar isolar sem uma atividade concreta. E isto também entra aqui um pouco em caminho com o contacto, tentar encontrar plataformas informáticas para comunicar melhor visualmente ou por via de telefone com os seus conhecimentos e com a sua família, para não se sentir isolado dessa forma. Ok, muito obrigado, Leonor. Eu vou aproveitar aqui, até antes, a próxima pergunta que eu vou fazer a todos é o que é que, como comunidade, nós podemos fazer, e isto aplica-se aos médicos, aos neurologistas, aos outros profissionais de saúde, às associações de doentes, mas, entretanto, vou só aqui procurar responder a algumas das perguntas que, entretanto, vão surgindo e que eu comentarei. É uma pergunta muito pragmática, que tem a ver o que é que devemos fazer quando a medicação deixa de funcionar. E é um bocadinho aquilo que a professora Leonor já mencionou. Obviamente, a abordagem da doença neste período é igual à abordagem da doença em qualquer outra fase, mas temos que ser justos e temos que antecipar que toda esta preocupação e este aumento de ansiedade interfere com a doença. E, portanto, se por um lado, é assim, quem não esteja infectado, quem não tenha outro problema de saúde, quer dizer, não há nenhuma razão para que a doença se comporte de forma diferente, no fundo nós estamos a passar por um trauma, não é? Isto é um trauma, e esse trauma agrava a ansiedade, agrava o ânimo, e, portanto, a ansiedade nós sabemos que exacerba os sintomas da doença. E, portanto, eu diria que, em teoria, é possível que, se estivermos mais ansiosos, que a medicação faça efeito menos tempo, que os momentos em que a medicação deixa de fazer efeito possam acontecer de uma forma mais abrupta e mais vezes. O que é que devemos fazer? Mais uma vez, é assim, se for uma coisa ocasional, sabemos que temos uma razão e não nos devemos preocupar muito. Se for muito frequente, temos que contactar o nosso médico ou contactar as pessoas que neste momento se disponibilizam para nos ajudar, e há várias linhas. Eu depois no fim vou listar um bocadinho os vários sistemas que estão disponíveis e que podem ajudar, no fundo, os doentes para ajustar a medicação nesta fase, e no fundo, devemos ajustar a medicação como ajustaríamos a medicação numa outra fase. A outra coisa que eu gostaria de comentar é que não devemos deixar de ir às urgências ou aos hospitais se houver necessidade. Obviamente, não devemos ir por coisas menores, porque, de facto, há um risco associado neste momento a qualquer unidade de saúde, mas cada vez mais as unidades de saúde estão organizadas e os hospitais neste momento separam claramente, no fundo, dois espaços físicos: os espaços físicos onde estão os doentes com suspeita de infecção ou infectados, e os espaços físicos onde há uma enorme preocupação de minimizar o risco de alguém ser infectado, sejam profissionais de saúde, sejam doentes. Portanto, perante uma situação de urgência, perante uma queixa nova, perante uma queixa muito desconfortável, ninguém deve deixar de ir ao hospital, ninguém deve deixar de ir à urgência. É uma coisa que podemos depois falar no fim e que tem um bocadinho a ver com uma preocupação que os profissionais neste saúde têm, é
há claramente uma diminuição do recurso aos serviços de urgência e aos serviços hospitalares em geral, e isso preocupa-nos, porque se as pessoas estiverem doentes e não estiverem a pedir ajuda quando estão em desconforto, é algo que nós não queremos que aconteça, e portanto é um aspecto que eu gostava aqui de deixar claro. Há também uma mensagem que aponta para um problema que é um problema muito, muito relevante, então e quando os doentes são eles próprios cuidadores de pessoas mais velhas? É uma situação que eu diria muito preocupante, com certeza, não é? Porque aí temos dois problemas. Temos nós, doentes, estamos preocupados com a nossa saúde e não ficarmos piores, e ainda por cima cuidamos de alguém que no fundo que faz parte de um grupo etário mais frágil. Seguramente é um fator de preocupação adicional. A única coisa que eu posso comentar é uma ideia que há uma dupla preocupação, é nós mantermos o melhor possível e ainda por cima, no fundo, cuidamos de alguém mais velho que faz parte de um grupo, esse sim, de maior risco. Eu só posso aqui reconhecer que seguramente é uma dificuldade adicional. E depois há aqui uma pergunta que tem a ver com a questão da toma da medicação e das diferenças horárias. Eu diria que a questão do rigor na toma da medicação depende um bocadinho das fases da doença em que nós estamos, e se calhar é uma pergunta que eu faria aqui à professora Leonor, que é quanto rigorosos é que temos que ser, no fundo, na hora a que tomamos os comprimidos, no fundo, para tratar a doença de Parkinson, e de que forma é que uma diferença horária dia para dia pode influenciar os sintomas. E eu passo aqui a palavra à professora Leonor Correia Gantes. A regularidade na toma da medicação, de facto, na doença de Parkinson, para os medicamentos antiparkinsónicos, portanto, os mais conhecidos, é de facto muito relevante, porque se sabe que não haver um regime regrado da toma da medicação, tomar passado 2 horas ou falhar tomas, está associado a uma maior probabilidade de a resposta à medicação ser menos óbvia passado algum tempo. Portanto, no fundo, começar com estas manifestações que são conhecidas, em que a pessoa tem momentos em que não responde tão bem à medicação e outros momentos em que consegue responder à medicação, ou sejam as flutuações motoras. Portanto, de facto, na doença de Parkinson é sempre importante seguir a recomendação do horário. Claro que numa primeira fase, ser meia hora depois, meia hora antes, não é notado pelo doente e não há uma importância tão grande, mas chega a uma fase em que o doente nota, ele próprio nota, e por isso também vai cumprindo essa regularidade que a medicação está a deixar de fazer efeito passado 2 horas e meia, então tem necessidade de tomar a medicação. E o saber conhecer-se em relação ao tempo que a medicação está a fazer efeito também é muito importante, porque também assim se sabe queixar ao seu médico para ajustar a medicação de forma conveniente. Portanto, aqui o que é importante são a recomendação de tomar a medicação de forma regrada e conforme os horários que foram indicados na consulta prévia. Sim. Como entretanto há aqui mais perguntas exatamente em relação à precisão da hora, eu vou aqui também fazer aqui aproveito para fazer, eu passar aqui a palavra à professora Leonor, permite-me eu tomar aqui nota das perguntas que vão sendo feitas e portanto também me dá aqui uma folga importante e dizer que tem muito a ver também com a fase da doença em que as pessoas estão. Sim. Digamos que nos primeiros anos, independentemente da hora a que se toma a medicação, o efeito dura 24 horas e portanto embora deva haver sempre uma regularidade na toma, porque isso é mais fisiológico e nós achamos que isso a longo prazo é benéfico, não é tão crítico uma falha de 5 ou 10 minutos, ou 15 minutos, ou 20 minutos. Nas fases em que já há uma alternância, em que as pessoas têm momentos bons, aquilo que nós chamamos o on, e momentos off, em que os sintomas da doença vêm de novo ao de cima, a necessidade dessa toma regular e mais precisa é obviamente mais importante. E portanto, em geral devemos ser rigorosos sim, isto não é preciso ser obsessivo, quer dizer, não é ao minuto, mas eu diria que não podemos andar todos os dias a mudar as horas da medicação, independentemente da fase, porque o organismo também se habitua um bocadinho ao esquema da medicação e isso nós achamos que a longo prazo é obviamente benéfico. Vou fazer aqui 2 comentários em relação também às perguntas. Há uma outra questão que é se a medicação que deve ser tomada é a medicação lenta ou rápida. Dizer aqui que há muitos anos havia uma enorme expectativa de que a toma da chamada medicação de libertação prolongada teria benefícios em relação à toma da medicação de efeito imediato.
Hoje em dia não se acha isso. No fundo, há circunstâncias em que nós usamos especificamente a medicação de libertação prolongada, nomeadamente à noite, por exemplo, mas eu diria que hoje a melhor recomendação científica é muito mais favorável a que quase todas as tomas sejam de libertação imediata. Portanto, são muito poucas as situações, embora algumas, e cada médico vai ajustar em função das características do doente, em que haja uma preferência pelo Sinemet ou pelo Madopar, usando aqui nomes comerciais, de libertação prolongada. Portanto, em geral, a forma de medicação mais frequentemente prescrita é a de libertação imediata. Duas perguntas. Uma pergunta tem a ver com a falsa informação e, de facto, quando de repente haver imensos médicos, muita gente a comentar assuntos de saúde mesmo não sabendo, mas isso é um problema nacional, diria eu, não é um problema que tenha a ver com a doença de Parkinson ou com a medicina em geral. Há muita gente sempre a comentar coisas que não domina, daí esta nossa conversa, que a gente espera que não só clarifique, mas que também a gente consiga explicar de forma a que sintam confiança de que aquilo que estamos a dizer resulta de um conhecimento e de uma experiência, mas é verdade. Há imensa informação que não é correta e daí devem socorrer-se das associações de doentes, da associação de doentes e, no fundo, das pessoas com mais experiência e que têm mais conhecimento nesta área. Eu confesso que fiquei aqui muito, eu diria quase orgulhoso. A professora Mónica Haddad, do Brasil, que é uma colega do Brasil, que eu aqui cumprimento, faz aqui uma pergunta muito importante e que tem a ver com a investigação, que é que muitos não seguem, que é o que está a acontecer na Europa. Felizmente eu espero que o Brasil não chegue à mesma situação que estamos a viver na Europa, mas os números também não nos deixam tranquilos. É que os centros clínicos estão fechados e os centros de investigação estão fechados. Portanto, muitos dos estudos clínicos que estavam a decorrer e onde os doentes iam buscar a medicação regularmente e iam fazer as avaliações que estavam previstas nos protocolos desses estudos, neste momento estão a ser gravemente afetados. Ou seja, as visitas presenciais não estão a acontecer e, no fundo, há aqui uns planos de emergência, planos de contingência para que não se perca a informação, no fundo, que a observação presencial desses doentes ia suceder. E, portanto, o que está a acontecer é que cada estudo está a arranjar aqui umas estratégias alternativas, mas é muito preocupante se não vamos perder informação de anos, fruto um bocadinho destes meses em que os doentes que estavam a participar nesses estudos não vão poder ir aos centros de investigação e a própria forma de disponibilizar os medicamentos pode, de alguma forma, ser afetada. Portanto, é com enorme preocupação e com uma percepção de que podemos também perder aqui alguns anos de conhecimento se não conseguirmos, no fundo, vencer esses obstáculos, e é um problema que na Europa tem sido muito grave. Eu espero, mais uma vez, que o Brasil não tenha o grau de atingimento, no fundo, que nomeadamente em Espanha e em Itália e em Inglaterra agora, e em Portugal estamos um bocadinho protegidos, mas do ponto de vista da presença física em centros de investigação estamos iguais, ou seja, os estudos foram suspensos do ponto de vista dessas visitas. A pergunta que eu agora ia fazer um bocadinho aqui a todos era: o que é que podemos fazer mais? É um bocadinho o desafio. E começo mais uma vez pelo Rui Camilo e depois pela doutora Ana Botas e depois pela professora Leonor, antes de passarmos para um tema mais geral, que é em relação, no fundo, a este assunto, que eu depois queria aqui encerrar para passarmos para assuntos mais genéricos, que é o que é que todos podemos fazer mais, que é um bocadinho, muitas vezes temos a tendência de nos queixarmos, de nos lamuriarmos, mas não deve ser esse o espírito, deve ser o que é que podemos fazer. Eu vou começar pelo Rui, de uma forma sintética, o que é que desafio é que faz a todos para podermos entreajudar-nos melhor? Manter a atividade. Dentro do... Estou a chegar? Estou. Sim. Estão a ouvir? Sim, ok. Dizia eu que basicamente é aquilo que já falámos, fazer exercício, não desistirem, ter a preocupação da medicação, parece-me que é um problema comum a mais gente, e como a doutora Leonor dizia há bocadinho, é notório, e eu sinto isso quando altero o tempo da toma da medicação, ao fim do dia começo a notar logo que há ali uma falta de conjugação das moléculas todas. Okay? Portanto, é isso basicamente, as pessoas mexerem-se, procurarem não se isolar. A associação nisso tem um papel fundamental e
e muito, muito relevante. Eu lembro-me de há uns anos atrás, bastantes anos atrás, também foi uma das soluções que eu encontrei e que me ajudou bastante foi a associação. Daí eu também tentar, dentro das minhas possibilidades, colaborar o máximo com a associação, porque acho que é fundamental. E é isto. Podemos fazer isto. Muito obrigado. Eu passo aqui a palavra à doutora Ana Botas. O que é que a comunidade pode fazer mais para ajudar? Obrigada. Em relação só uma parte que eu há pouco não disse, em relação também à medicação, às farmácias comunitárias. Há pessoas que às vezes podem estar com os medicamentos já a chegar ao final e não será necessário, portanto, saiu uma norma da Direção-Geral de Saúde com o IFARMED, não é necessário, portanto, as pessoas com Parkinson se deslocarem aos centros de saúde para fazerem, portanto, nova prescrição, se, portanto, terem que levarem a prescrição anterior, portanto, se tudo estiver a correr bem, se os medicamentos estiverem a fazer efeitos, não é necessário contactar, portanto, nenhum médico que o acompanha. Portanto, se não estiverem com medicação a chegar ao fim, basta ir à farmácia comunitária da sua área de residência, mais perto de casa, como é óbvio, levar prova que são, portanto, doentes de Parkinson ou das receitas anteriores, e a farmácia prescreve sem a necessidade da receita médica para um prazo de 3 meses. Portanto, isto foi as direções do IFARMED e da Direção-Geral de Saúde neste sentido também, e para tranquilizar um bocadinho as pessoas, porque poderia haver aquele sentimento de também falta de medicação e ficarem aflitas. Portanto, neste aspecto, estejam tranquilas que a farmácia comunitária tem um papel muito, muito ativo e que também ajuda nesse sentido. Em relação àquilo que nós podemos fazer um bocadinho mais, portanto, foi aquilo que o Camilo disse, não é? Portanto, nós como porta-voz das pessoas com Parkinson e dos cuidadores somos um bocadinho, portanto, aquilo que o Camilo disse, para se sentirem ativos, ficarem ativos, no fundo, sermos também, acho que aprendemos um bocadinho, ou tentamos aprender a ser um bocadinho mais solidários uns com os outros também é importante, e mesmo à distância podemos ser solidários, portanto, e tentar ter as nossas rotinas, criar neste espaço de pandemia umas rotinas dentro da nossa própria rotina, fazermos um pouco aquilo que gostamos, mesmo dentro disto, com calma, serenidade. Se precisarem de alguma informação, nós estaremos cá para responder. Muito bem, muito obrigado. Só agora eu vou passar aqui a palavra à professora Leonor Correia Guedes. O que é que a comunidade deve fazer? Eu, então, depois vou aqui responder algumas das perguntas que estão a ser formuladas, mas peço agora à Leonor para comentar. O que é que todos podemos fazer mais, para além de nos lamuriarmos de forma ativa ou proativa? Enfim, tendo aqui duas perspectivas. Uma é que, de facto, a população portuguesa tem-se sido exemplar e tem ela própria promoveu a sua proteção individual e afastamento de riscos de contágio, e isso, no fundo, muito provavelmente vai ser a medida mais eficaz para conseguirmos retomar outra vez a rotina quando ela for possível, o mais depressa possível. Uma outra agora aqui da parte da perspectiva do profissional de saúde, no fundo, é promovermos esta abertura ao contacto, sabendo que os doentes estão mais precisados de ter informação clínica, ter informação terapêutica de outros tipos de terapias, portanto, promover aqui uma linha de comunicação melhor, promover a telemedicina, promover a informação disponível de qualidade, quer como o excelente trabalho da Associação de Doentes, quer como plataformas existentes em instituições de saúde, portanto, no fundo, haver aqui uma aproximação dos doentes com a melhor informação médica, e promovendo também o ensino dos cuidadores, quer o ensino em relação à abordagem do doente com doença de Parkinson, que se sabe que tem muitas outras manifestações da doença para além da parte motora, como esta parte emocional que é tão importante, portanto, promover o ensino dos cuidadores e dos familiares e promover o ensino da proteção dos cuidadores. Uma outra particularidade que me tem surgido é o contacto de cuidadores que estão muito preocupados no contágio que podem dar aos doentes que estão em casa, mas em que estão em casa numa fase da doença mais complicada, e como é que se devem proteger. A maneira como se devem proteger, de facto, deve ser bem explicada, que deve ser muito do ponto de vista como se
estamos a proteger nas unidades de saúde, toda a higienização, lavar as mãos, usar máscara, a maneira como se põe, como se tira a máscara é muito importante. Portanto, no fundo eu diria, do ponto de vista mais aqui da comunidade dos cuidados de saúde, é informação e disponibilidade, acho que é o mais importante fazer. Muito obrigado, Leonor. Antes de passarmos para o segundo tema, que é de facto falarmos da doença, independentemente das questões da pandemia, o que é que este último ano nos trouxe, não é? E como é que podemos perspectivar aqui o próximo ano, eu vou só fazer aqui alguns comentários em relação a algumas perguntas que chegam aqui no nosso chat. Eu há bocadinho mencionei de que, tirando situações muito particulares, não havia vantagem em usar medicamentos de libertação prolongada, e eu referia-me especificamente à levodopa, ou seja, ao Sinemet e ao Madopar. Não me estava a referir a um outro grupo de medicamentos que são os agonistas dopaminérgicos, que é o Ropinirol, o Reikip, o Pramipexol, a Oprimia. E eu quero deixar isso claro porque eu não quero gerar aqui nenhum receio. Aí é exatamente ao contrário. Neste momento, assim, não há diferença entre a toma dos medicamentos agonistas, ou seja, Ropinirol e Pramipexol, de libertação imediata e libertação prolongada, em termos de benefício, têm exatamente o mesmo benefício. Os medicamentos de libertação prolongada são mais bem aceitos, ou seja, em geral, os doentes toleram melhor, têm menos náuseas, têm menos vômitos, nomeadamente naqueles primeiros dias de toma. Portanto, aí claramente é exatamente ao contrário. Há hoje uma tendência muito maior para prescrever mais os medicamentos de libertação prolongada, e queria esclarecer isso só para não haver aqui uma dúvida, e eu estava a focar-me especificamente num grupo de medicamentos. A segunda pergunta tem a ver com os doentes mais novos e com a falta de treino dos técnicos de saúde para abordar os doentes mais novos. Eu diria que este é um desafio de todos os doentes, sejam mais novos ou sejam mais velhos. Hoje a forma correta de tratar a doença é através de equipas multidisciplinares, é os doentes serem seguidos por neurologistas com treino nesta doença, por enfermeiros com treino nesta doença, por terapeutas da fala, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos com treino. Esta é uma doença difícil, é uma doença muito intrigante, que tem características muito próprias, e toda a gente tem que ter, idealmente, um treino. E, portanto, este desafio de formar profissionais de saúde com experiência na doença, eu diria que acaba por ser transversal, no fundo, a todos os doentes, sejam mais novos ou sejam mais velhos. É verdade que os doentes mais novos têm particularidades diferentes, ou seja, a forma como a doença se manifesta não é exatamente a mesma, e isso, obviamente, é um aspecto que deve ser ressalvado, mas é quase um detalhe do ponto de vista mais importante até para os profissionais de saúde ou para as famílias que lidam com esses doentes, do que propriamente do ponto de vista do treino dos profissionais de saúde. Mas há aqui duas perguntas. Há duas perguntas, uma que tem a ver com o que fazer quando nos esquecemos de tomar a medicação. Imaginemos alguém que toma a medicação às 9 horas, toma um comprimido de levodopa às 9 e depois toma o segundo comprimido ao meio-dia, não é? Esquece meia hora, uma hora, se deve tomar ou não, ou se deve esperar pela toma seguinte. Eu diria que a recomendação é, se o tempo de esquecimento for curto, eu diria um quarto de hora, meia hora, 3/4 de hora, deve tomar ainda a medicação em falta. Se o esquecimento for tão prolongado, em que a dúvida é se deve agora tomar uma medicação o dobro na toma seguinte, não, aí a resposta é não. Ou seja, se nos esquecermos de tomar um comprimido de Sinemet ou de Madopar ou de Levodopa às 9 horas, ao meio-dia não vamos tomar o dobro da dose, ou seja, a dose do meio-dia mais a dose das 9, porque aí o risco dos movimentos involuntários, aqueles movimentos que nós chamamos de discinésias, aumentarem é maior. E a pergunta referia-se especificamente em relação às discinésias, aos movimentos. Portanto, se o esquecimento for curto, devemos tomar mesmo que estando um bocadinho atrasados. Se for muito longo, esquecemos essa toma e quando chegar à toma seguinte, tomamos a toma como tomaríamos naquela hora e não vamos juntar mais nada a essa hora, porque um aumento da dose nessa toma pode depois causar movimentos involuntários que nós não queremos que aconteçam. A outra coisa que eu queria comentar é que quando o efeito da medicação termina, ou quando o efeito começa a passar, não é só o ficarmos mais lentos, ou menos ágeis, ou mais parados, ou o andar ficar pior. Muitas vezes o nosso comportamento também fica pior, ficamos mais tristes, ficamos mais deprimidos, ficamos mais angustiados. Portanto, a falta da medicação não dá apenas uma limitação motora, não é só a agilidade, não é só o andar. E isso também tem a ver com a medicação e também tem a ver com estas flutuações em função da toma da medicação, e quem fez essa pergunta eu diria que foi muito perspicaz e é verdade.
Quando a medicação falta, não é só a mobilidade que fica pior, o ânimo e o humor também pode ficar pior. E depois há uma pergunta muito interessante, que é alguém que pergunta se quando está bloqueado e toma a medicação, se deve fazer alguma atividade física por forma a acelerar o efeito da medicação. É assim, cientificamente não há nada que diga que se fizermos exercício ao mesmo tempo que tomamos um comprimido de Sinemet ou de Madopar, o efeito é mais rápido. Mas eu constato, e seguramente a professora Leonor também vai dizer o mesmo, temos doentes que fazem esse tipo de truque e aparentemente com benefício. Ou seja, tomam a medicação e depois andam ali um bocadinho mais rapidamente ou fazem alguma atividade física para acelerar o efeito da medicação, e pode haver uma lógica, e a lógica é, quando fazemos atividade física, aumentamos a velocidade com que o nosso intestino também funciona, e portanto podemos estar a absorver os medicamentos de forma mais rápida, e de alguma forma o efeito ser mais rápido. Portanto, eu não vejo nenhum mal, eu posso confessar que há muitos doentes que fazem isso, e aparentemente com benefício. Ou seja, tomam a sua medicação e de repente fazem ali umas caminhadas mais rápidas como se fossem a ativar o organismo e aparentemente com benefício. Portanto, não há nenhum mal. Quem tiver essa percepção deve fazer e provavelmente a lógica é esta, nós estamos a fazer com que o organismo funcione, fique mais estimulado, a absorção do medicamento seja mais rápida e, portanto, consequentemente, o efeito também se note de uma forma mais próxima. Dito isto, foi aqui uma resposta aqui a estas perguntas que eu consegui aqui listar, eu ia passar agora aqui para um outro assunto, que é o que é que aconteceu este ano. Eu se calhar vou inverter aqui um bocadinho agora a sequência das nossas perguntas, que é perguntar aqui à professora Leonor Correia Guedes o que é que este ano nos trouxe do ponto de vista de progresso em termos de abordagem, diagnóstico, tratamento, e o que é que ela pode partilhar connosco e que seja importante, no fundo, ser um bocadinho do conhecimento de todos. Muito bem, aqui do ponto de vista mais prático de acesso a medicamentos, este último ano trouxe-nos duas armas novas que foram muito importantes, que foi a comparticipação de medicamentos para algumas fases da doença mais complicadas e que a sua complicação realmente tem uma implicação direta na sua utilização. Isto porque são medicamentos extremamente caros e sendo o Estado, felizmente, a ter decidido a sua comparticipação, que é o caso da apomorfina e da duodopa, de facto permite agora ter estes medicamentos com maior acessibilidade aos doentes que precisam, embora este grupo seja pequeno, são pessoas que de facto precisavam destes medicamentos. Portanto, isto foi uma decisão logística que vai ter um grande benefício. Uma outra novidade são o aparecimento de algumas terapêuticas novas, nomeadamente, por exemplo, formulações da levodopa, que é o constituinte do Sinemet e do Madopar do ponto de vista comercial, com outras maneiras de ser administrado, nomeadamente por inalação. Ainda não está disponível em Portugal, já está disponível noutros países e poderá ser interessante a sua utilização em alguns casos quando tiver a sua aprovação em Portugal. Uma outra medida é a utilização de outras estratégias cirúrgicas para o tratamento da doença de Parkinson. Como sabem, um dos tratamentos da doença de Parkinson, quando a pessoa já tem estes momentos em que está com períodos, com flutuações ao longo do dia, portanto tem momentos em que está melhor em on e momentos em que está mais preso, com menos resposta à medicação, que este quando está em off, e nós presentemente temos a cirurgia de estimulação cerebral profunda, como é conhecido de todos. Temos agora métodos que surgiram e que a evidência do benefício clínico está a ser mais demonstrada, que são métodos cirúrgicos menos invasivos, nomeadamente com a utilização de ultrassons focalizados nas estruturas que são operadas na doença de Parkinson, estimulação cerebral profunda atual, mas que podem ser operados sem haver uma abertura cirúrgica cerebral, digamos assim, que são métodos mais rápidos. Não estão ainda a ser realizados em Portugal, mas estão acessíveis a alguns doentes que tenham esta indicação cirúrgica. Portanto, isto foram os benefícios principais enfim, até agora desde há um ano.
Em relação ao nosso futuro, de facto gostava de comentar também esta parte dos ensaios clínicos, porque estamos num momento de expectativa em relação não só a novos medicamentos que estavam em estudo para o tratamento dos sintomas da doença, do tremor, da rigidez, mas também estávamos aqui na expectativa no de identificar a doença. Portanto, não quer dizer que haja uma desistência nessa aposta, isto é irreversível e é esse o caminho, é tentar encontrar fármacos que mudem, que lentifiquem, que suavizem a doença, mas esta pandemia de facto terá atrasado o desenvolvimento destes medicamentos. Mas fica, enfim, a esperança de muito provavelmente isto vai ser desenvolvido, mas poderá demorar mais algum tempo. Só aqui comentar aqui alguns aspectos que a professora Leonor mencionou. Um é este aspecto desta nova levodopa, que ainda não temos, esta questão do inalador, no fundo são bombas como as que são usadas para a asma, digamos assim, só para as pessoas perceberem um bocadinho bem, e é o mesmo medicamento do Sinemet e do Madopar. Vai demorar algum tempo até estar disponível na Europa. Portanto, de facto, foi aprovado nos Estados Unidos, mas eu diria que a nossa expectativa para estar na Europa é ainda baixa. É verdade que não temos ainda em Portugal esta técnica desta lesão cerebral por ultrassons, mas nós temos possibilidade de referenciar os doentes e o centro mais próximo de Portugal é Madrid e, portanto, havendo doentes candidatos, seguramente haverá forma de os referenciar e haveremos de arranjar forma e seguramente até provavelmente o próprio Serviço Nacional de Saúde, não estando disponível em Portugal, poderá haver, no fundo, métodos de suportar essa referenciação. Dizer que a própria, como a professora Leonor mencionou, o futuro é um futuro que nos deve deixar esperança, porque no fundo o que está a acontecer é estamos a começar a fazer ensaios clínicos, eu diria que pela primeira vez, com estratégias terapêuticas que procuram tratar a doença, ou seja, atuar nos mecanismos da doença e não apenas melhorar os sintomas. Um dos ensaios que estamos a fazer, quem coordena o ensaio em Portugal é a professora Leonor Correia Guedes, tem a ver com um medicamento inovador, que é uma terapêutica, eu diria, genética, para tratar pessoas com doença de Parkinson e que têm uma alteração genética muito específica. E no fundo já não é ficção científica, o ensaio está a decorrer. Obviamente, a expectativa é, se o medicamento funcionar nestes doentes que têm esta alteração genética, depois vamos esperar que ele funcione também nos outros, no fundo, que é a grande população de doentes que não têm esta alteração, mas para a qual o medicamento nós depois esperaríamos que ele também funcionasse. Portanto, eu acho que estamos de facto a começar um conjunto de ensaios, não apenas este, mas nós próprios estamos envolvidos em outros ensaios, com medicamentos diferentes que nunca foram testados e em que a expectativa de podermos de facto interferir nos mecanismos da doença é muito maior. Não é fácil, se fosse fácil obviamente já teríamos um medicamento há muito tempo, mas no fundo há uma expectativa contida, mas não há dúvida que estamos a começar a fazer, no fundo, ensaios com medicamentos que pela primeira vez, eu diria, estão a tentar interferir nas causas da doença e não apenas nas queixas que as pessoas têm. E, portanto, eu acho que há aqui uma palavra muito... Devemos estar otimistas, mas obviamente prudentes, porque sabemos que não é amanhã que já vamos ter essas soluções. Obrigado, Leonor. Eu passo aqui a palavra de novo ao Sr. Rui Camilo e perguntar um bocadinho, neste momento, e agora esquecendo a pandemia, falando no seguimento normal dos doentes e no acompanhamento normal, quais é que são os problemas mais importantes e o que é que de alguma forma este último ano nos trouxe e que queira partilhar e que nos queira alertar para como comunidade refletirmos? Bem, eu marquei o meu objetivo, tem sido nesta fase da minha vida viver dia a dia, um dia de cada vez, mas com um objetivo muito a longo prazo, ou seja, daqui a 10 anos, se houver um tratamento, eu já estou safo. Acho que é uma forma boa de encarar a situação. Problemas que eu tenha tido este ano. Eu estou a ser seguido muito bem. Digamos que aquilo que eu tenho feito queixa ao meu médico assistente é realmente
duas situações. Uma é precisamente esta, que em determinadas alturas do dia surge uma situação mais estressante e eu tenho assim uns bloqueios e pronto, perdi o foco da questão. Eu acho que isto é falta de concentração que tenho que melhorar. É desenho pós-mídia, isto é como estar na SIC ou estar na TVI, não é? Isto é estressante. É que neste momento tem quase 200 pessoas a assistir àquilo que está a dizer, isto não é fácil. Fantástico. Pois, não é de todo fácil, mas vamos lutando contra este indivíduo que mantém-se sempre atrás de mim, que é o Parkinson. Ele, há uns anos atrás, eu já contei isto, há pessoas aí no painel que já ouviram com certeza esta história, mas é uma realidade. Ele queria que eu ficasse em casa e eu pus um desafio. Olha, há aqui duas hipóteses. Ou ficas tu sozinho aí em casa, ou vens comigo. Ele, obviamente, optou em vir comigo e então andamos sempre os dois, que é uma situação que eu tenho que puxar, ando sempre a puxar por ele. Anda. E vamos andando e vamos lutando dia a dia. Dificuldades. A nível motor, não tenho tido grandes problemas, porque mantenho a minha atividade física regular. Como eu já referi, nesta fase, que não tenho possibilidade de me deslocar à associação onde eu costumo fazer exercício, arranjei aquele espaço em casa. Continuo a achar que o sofá é um inimigo terrível e tentar manter a atividade mental muito ativa. Eu ia referir há bocadinho, depois passou-me. Eu tenho uma família fantástica e estes dias que temos estado mais fechados, porque toda a gente está a cumprir as regras, as sugestões da classe médica e nomeadamente do nosso presidente e da primeira-ministra, enfim. Acho que o professor há pouco referiu e muito bem, e penso que a doutora também, que a parte do isolamento é fundamental para combatermos esta pandemia. E nós, por exemplo, ontem à noite tivemos ali em harmonia os 4 familiares que estamos em casa, eu, a minha mulher e os meus 2 filhos. Tivemos fazer um puzzle em conjunto, que é uma coisa que já não fazíamos há algum tempo. Portanto, esta doença também veio, esta pandemia também veio trazer pontos bons, que é pôr a família em um todo a participar em atividades que, como sabem, normalmente agora com as novas tecnologias a malta mais nova tende a ir para essas tecnologias e descura-se um bocadinho a situação de interagirmos entre todos. E penso que não tenho mais nada assim de concreto
Muito bem, muito bem. Obrigado por essa partilha. Eu passo aqui a palavra à doutora Ana Botas e passo-lhe uma das perguntas que está aqui no nosso chat, é como é que eu me posso associar, como é que eu me posso tornar sócio da associação, para além da pergunta genérica que lhe faço, que é, não é, o que é que aconteceu este ano que queira partilhar connosco e queira valorizar, e há aqui, é responder aqui a esta questão muito pragmática, não é? Como é que eu me posso associar à Associação de Doentes? Antes de mais, eu gostaria muito de agradecer aos meus colegas de direção e inclui-se o Camilo, que é sempre um exemplo e um testemunho que, quando pedem para falar sobre, tanto sobre como é que as pessoas lidam, eu lembro-me sempre dele e das coisas que ele diz e do testemunho positivo que ele tem em relação à doença de Parkinson. Em relação a fazer sócio da associação, basta ir ao nosso site www.parkinson.pt, portanto tem lá mesmo uma parte que é fazer associado, portanto, e seguir os procedimentos e pronto, fica nosso associado e tem tanto acesso, independentemente de ser associado ou não, tem acesso às coisas, mas como associado da associação, depois terá acesso a outras, portanto, a outra informação, aos nossos telefonemas, de qualquer das formas, pode-nos sempre ligar e telefonar para alguns esclarecimento. Aquilo que nós fizemos este ano, apesar de termos sido logo no início do primeiro trimestre confrontados um bocadinho, portanto, com esta pandemia, mas volto um bocadinho ao ano anterior. No ano anterior lançámos o nosso site, que é muito importante informar a sociedade. Ainda há muito preconceito em relação à doença de Parkinson, então as pessoas ainda nos chegam muito assustadas. Portanto, o nosso objetivo é informar. Portanto, reformulámos o nosso site, está um site mais fácil para as pessoas acederem com informação mais disponível. Ainda está em formação, mas a maior parte já está ativo. Depois, este ano era o ano do cuidador, portanto, e nesse sentido tínhamos algumas atividades para o cuidador. Começámos com um grupo de apoio ao cuidador que tinha sido um sucesso em 2010, 2011, tocámos esse grupo, neste momento teve que ser interrompido, mas iremos retomar novamente assim que passar esta altura do isolamento social. Tínhamos também planeado alguns cursos para cuidadores, portanto, no sentido de um bocadinho aquilo que a professora Leonor de Guedes disse, que é preciso cuidar do cuidador e também ensinar o cuidador. Portanto, tínhamos mesmo algum curso específico para cuidadores e continuar as nossas ações de sensibilização, nomeadamente íamos tentar este ano e creio que ainda vamos conseguir porque estamos a fazer esforços para que isto passe depressa. Portanto, em áreas de Portugal onde não há nenhuma delegação ou que já não vamos lá ter uma ação de sensibilização há algum tempo, nomeadamente no Alentejo ou no norte de Portugal, Braga, Guimarães, também estamos a fazer ações, tentar ir, portanto fizemos o ano passado uma ação de sensibilização e um protocolo com um espaço, portanto, nos Açores e queríamos voltar novamente às ações nos Açores, portanto, para que as ilhas também, para chegar mais às nossas ilhas. Neste sentido, continuamos, depois do pós-pandemia, iremos continuar ativos, a concursos, com ações de sensibilização, estão disponíveis para esclarecimento de dúvidas aos nossos associados e à comunidade em geral. Muito bem, então é assim, eu depois vou só fazer uma última roda a perguntar a todos 2 ou 3 recomendações, ou seja, quase em súmula daquilo que tivemos aqui a conversar, ou seja, 2 ou 3 mensagens que queiram deixar a todos, antes depois de terminarmos. Eu vou, entretanto, enquanto se preparam para o desafio, eu vou no nosso chat. O primeiro é esse, o cuidador tem um papel importante. O que estamos aqui a fazer é para a comunidade envolvida na doença, e a comunidade são os doentes, são quem cuida, são os familiares, no fundo são todos à volta, e os cuidadores ficam doentes. É algo que deve ser dito. Quem cuida também fica doente, é uma doença diferente, tem obviamente características diferentes, mas cuidar, infelizmente, também leva a desconforto, sofrimento, e tem que ser valorizado. E, portanto, obviamente, para nós podermos valorizar tudo isto, implica mais tempo, mais disponibilidade e a colaboração, obviamente, de todos, mas cuidar é exigente e, obviamente, acaba também por gerar desconforto e, em última instância, doença, e deve, obviamente, também ser abordado. Uma das perguntas tem a ver com o que fazer quando aumentam as discinésias, os movimentos involuntários. Eu vou só aqui comentar que as discinésias, estes movimentos involuntários, que é diferente do tremor. O tremor é uma coisa, o tremor acontece quando a medicação não está a fazer efeito. As discinésias, os tais movimentos involuntários, os trejeitos, acontecem em geral quando a medicação está a fazer um efeito para além daquilo que nós pretendemos. Em geral,
quando as discinésias são muito frequentes ou muito incomodativas, obriga mesmo a um ajuste da medicação. Não há outra forma, ou seja, não é por nós melhorarmos o nosso comportamento ou fazermos algum truque que as discinésias diminuem. Portanto, em geral, se os movimentos involuntários ditos discinésias forem muito frequentes ou muito intensos ou muito incomodativos, implica mesmo contactar o médico, porque obriga a um ajuste da medicação. Qual é que é o problema? Se nós baixarmos muito a medicação, as discinésias desaparecem. Mas, em geral, ficamos mais lentos, ficamos mais parados. Portanto, é esse equilíbrio que se tem que obter, é que a medicação faça efeito e, no fundo, os doentes estejam ágeis, estejam o melhor possível, o mais tempo possível ao longo do dia, mas sem os tais movimentos involuntários. E é esse equilíbrio um bocadinho que às vezes se vão apercebendo quando nós meio comprimido, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa tentativa de ajuste. Depois há aqui uma pergunta muito interessante que tem a ver com: será que andar rápido melhora o andar? É mais uma vez uma perspectiva muito peculiar e muito perspicaz. O que é que esta pergunta denota? Denota que quando a pessoa anda lento há um desequilíbrio, portanto há alguma instabilidade, há algum risco da pessoa se desequilibrar ou cair. Isto pode ter a ver com a doença? Sim. Em geral, ao fim de alguns anos de doença, pode haver algum desequilíbrio e pode de facto haver este risco. O andar rápido pode melhorar? Pode, mas eu diria que a razão de melhorar não tem a ver com a rapidez do andar, tem a ver que quando nós andamos rápido estamos muito focados no andar. Portanto, aqui a chave para o sucesso não é o andar mais rápido, é o andar de forma muito concentrada. Ou seja, é a pessoa andar sem estar a pensar em mais nada. Quando é que os doentes que têm desequilíbrio caem? Em geral, quando se distraem ou quando alguém faz uma pergunta. Portanto, se eu vou a andar da cozinha para a sala com algo na mão, o meu equilíbrio já não está famoso. E se alguém me abordar nesse trajeto, eu, ao desviar a atenção para prestar atenção a alguém que fez uma pergunta, posso cair ou posso desequilibrar-me. Portanto, o andar rápido é uma estratégia para a pessoa andar muito concentrado. Portanto, quando vamos a andar, devemos estar concentrados no andar. E não desviarmos a nossa atenção e não nos desfocalizarmos. Portanto, obviamente, o andar rápido, eu diria, pode funcionar, mas é por isto, é porque a pessoa, eu vou andar rápido, vou a pensar no que estou a fazer e, portanto, não me distraio, não perco a minha atenção, vou muito concentrado. Depois há uma pergunta sobre os intestinos e se a doença não pode começar no intestino. Eu vou comentar duas coisas. Uma é: os intestinos são responsáveis por muitas queixas da doença que são importantes. O mais frequente é a obstipação, é a prisão de ventre. E, portanto, é a prisão de ventre que imediatamente nós atribuímos as culpas à medicação. De facto, a medicação pode agravar a prisão de ventre, mas em geral não é a medicação ou é a própria doença da prisão de ventre, a obstipação. E a obstipação pode até começar muitos anos antes do tremor ou até antes do diagnóstico. E, portanto, dizer que sim, os médicos muitas vezes descuram um bocadinho estes aspectos, estão mais preocupados com o tremor ou com outras coisas, se calhar aparentemente mais importantes, e descuram um bocadinho a prisão de ventre. E nós sabemos que é extremamente desconfortável e para alguns doentes é quase o problema principal. Portanto, é uma coisa que devem contar aos vossos médicos e devem claramente descrever como uma coisa incomodativa e que obriga a uma intervenção terapêutica e há tratamentos. E, portanto, há coisas que se podem fazer. Depois a outra pergunta que está inerente a esta mesma pergunta é se a doença não pode começar no intestino. E a resposta também é sim. Hoje pensa-se que as alterações iniciais da doença até podem começar no intestino e depois irem progredindo e só chegam ao cérebro ao fim de uns anos. E, portanto, a teoria de que a doença é uma doença exclusivamente cerebral provavelmente não é verdade. E provavelmente, no fundo, as proteínas que causam a doença é provável que se depositem primeiro no intestino e só passado uns anos é que cheguem ao cérebro e, no fundo, deem as manifestações cerebrais. E, por fim, há aqui uma pergunta que eu vou aqui tentar responder, que é a questão das medicinas alternativas. E obviamente, a resposta que eu vou dar, eu vou tentar que seja o mais científica possível, que é assim, nós devemos, perante uma doença difícil como esta, tudo o que seja benéfico e traga conforto e ajude é obviamente bem-vindo. Dizer que há algum suporte científico que nos diga de uma forma cabal que há algum tipo de medicina complementar que tenha demonstrado benefício para tratar a doença, não. E, portanto, mas não quer dizer que não sejam eficazes, não há estudos científicos que o demonstrem.
há algumas medicinas complementares, é preciso ter algum cuidado, nomeadamente técnicas que têm a ver, por exemplo, com manipulação do pescoço ou manipulação espinhal, em que há alguns riscos neurológicos associados a esse tipo de movimentos bruscos. E aí eu tenho que ser mais taxativo, que é, aí eu diria, é preferível não se sujeitarem, no fundo, a técnicas que podem, inclusive, ser arriscadas. Mas, no fundo, a resposta certa é, infelizmente, não temos dados científicos que demonstrem que há um benefício. Não havendo dados científicos, o meu conselho é sempre um bocadinho não complicar, porque a abordagem da doença já exige tomar vários medicamentos. E, portanto, estarmos a tomar mais coisas que até podem interagir com aquilo que é de facto fundamental e nós não sabemos se trazem algum benefício, eu diria é preferível ser prudente e não corrermos, no fundo, riscos associados a algo que nós de facto não sabemos se traz esse benefício. Eu respondi aqui a estas perguntas e agora vou fazer aqui de facto uma roda final, começando mais uma vez pelo Sr. Rui Camilo, agradecendo obviamente a generosidade que é de facto um ato de grande nobreza que eu tenho aqui que valorizar, e depois pedirei a todos, no fundo, uma ou duas mensagens, no fundo, chave para comemorarmos o dia que estamos aqui a celebrar, no fundo, que é o dia desta comunidade. Portanto, pedia ao Sr. Rui Camilo um comentário, depois vou pedir à doutora Ana Botas e depois à professora Leonor Correia Guedes e depois eu tenho só aqui 2 ou 3 comentários finais antes de finalizarmos. Rui. Muito bem. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para esta conferência. Queria dizer também que, e pedir as minhas desculpas por o discurso não ter sido tão fluido quanto é habitual, mas o Parkinson também tem estas coisas. Os dias não são todos iguais e digamos que hoje não será propriamente um dos meus melhores dias, mas como nota final, agradecer às pessoas a paciência que tiveram para me ouvirem, desejar a todos sinceras melhoras e que rapidamente esta pandemia termine, que é uma coisa dramática e que nos traz grandes preocupações, principalmente às pessoas que têm Parkinson, porque estivemos aqui a falar sobre isso. Nota final, como rodapé, não parem, mexam-se, nem que seja, como apareceu um vídeo aqui há uns dias, um vídeo com falta de espaço, resolveu, não é para fazermos isto, mas achei curioso, pôs detergente na cozinha, apoiou-se na bancada e fez passadeira, ok? Os pés escorregavam no soalho e fez uma passadeira, que foi muito engraçado. E é a tentativa de não há espaço, mas nós arranjamos. É preciso vontade e força para fazer e realizar as tarefas. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e por responder sempre sim a tudo o que nós lhe pedimos. Doutora Ana Botas, o seu comentário. Eu começo também por me despedir, desejando uma Páscoa feliz a todos e agradecer novamente o convite. A Associação Doentes de Parkinson está um bocadinho por todo o país, nós temos algumas delegações, os nossos delegados também trabalham arduamente e conseguem ir ao encontro o mais possível dentro das suas possibilidades, das expectativas e das necessidades do concelho onde estão integrados. Nós sabemos que as associações doentes estão a ter um papel cada vez maior. Nós queremos estar envolvidos também e sobretudo quando foi a Carta para a Participação Pública em Saúde, nós também estivemos presentes e tentar que, no fundo, o doente se envolva cada vez mais no tratamento, que é isso que nós queremos. Temos também dar sempre uma palavra ao cuidador e, portanto, estar envolvido na sociedade e na luta dos direitos das pessoas com Parkinson e dos cuidadores dentro, e tentamos sempre, é verdade que não chegamos a todos, é verdade, mas tentamos sempre e não paramos. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez por responder também sempre sim, não é, a todos os desafios que acabamos por colocar.
Professora Leonor Correia Guedes, o seu comentário final. Leonor, tens que ligar o microfone. Isso. O meu comentário é um comentário, no fundo, de uma mensagem positiva. A doença de Parkinson é muito mais importante e muito mais absorvente do que este período que estamos a passar, que há de ser passageiro, há de terminar e havemos de conseguir todos chegar ao fim da meta e relembrá-lo como qualquer coisa que já não existe. Se tivéssemos tido esta reunião sobre a doença de Parkinson há 2 meses, 3 meses atrás, a nossa mensagem era uma mensagem de otimismo em relação aos medicamentos que estão a ser desenvolvidos, claro que um otimismo moderado, portanto não são medicamentos que poderão estar no imediato disponíveis, mas nunca houve tantos cientistas a estudarem a doença de Parkinson e a tentarem encontrar formas de controlar a doença em si e em modificar a doença, portanto o futuro é um futuro de otimismo, tanto em relação às terapêuticas que possam eventualmente modificar a doença, como em relação a terapêuticas para as queixas que os doentes têm com as múltiplas abordagens farmacológicas, cirúrgicas, fisioterapia, apoio cognitivo, neuropsicológico, portanto é uma mensagem de pensarmos para além deste pequeno período do Covid-19. Claro que é importante discutirmos sobre ele e é muito importante estarmos informados, proteger-nos e adaptarmos durante este período, principalmente à contingência de não conseguirmos fazer o exercício físico ou a fisioterapia que queríamos, mas tentar adaptar as estruturas que temos em casa sempre com segurança, claro. Mas é uma mensagem para nós todos estarmos a olhar para lá desta infecção. Muito obrigado, Leonor. Eu tenho aqui a prerrogativa de terminar. Queria só fazer aqui alguns comentários finais. Primeiro, acho que foi útil, eu espero que foi útil para mim, portanto eu espero que igualmente tenha sido útil para todos. Queria agradecer, no fundo, a quem ajudou a montar, no fundo, esta nossa conversa, que é ao sábado à tarde, da equipa do CNS envolvida, nomeadamente a doutora Madalena Pacheco e a doutora Raquel Bossa, que estiveram mais diretamente envolvidas, estão aqui estão na parte da produção, a ligar e a desligar os microfones, mas não foi só isso, é um trabalho, é um esforço enorme que eu valorizo e queria aqui deixar esse reconhecimento. Dizer que toda a equipa que colabora connosco, que obviamente colabora comigo, colabora com a professora Leonor Correia Guedes, este é um período que é um desafio para nós, portanto há imensas coisas que foram aceleradas ou foram disponibilizadas à luz de um período crítico que estamos a viver, e muitos de vós têm acompanhado, mas há um conjunto de vídeos educacionais que são extremamente pedagógicos e que eu diria que são de extrema qualidade, que foram divulgados ao longo destas últimas semanas. Foram 10 vídeos divulgados em 10 semanas. Hoje foi divulgado o vídeo número 10. Hoje o vídeo número 10 foi dedicado aos cuidadores. E, portanto, aqueles que não os viram ou que não tiveram acesso, basta pedir-nos. E, obviamente, todos esses vídeos foram disponibilizados uma vez a cada semana, mas serão enviados agora todos para toda a gente, que eu acho que primeiro são de enorme qualidade, são muito pedagógicos, são enormes auxílios a melhorar a qualidade de vida e a abordagem terapêutica da doença, e eu agradeço a todos os envolvidos, no fundo, que os elaboraram. Dizer também que está a decorrer um programa, tal como a Associação de Doentes acabou por e tem disponível um conjunto de materiais didáticos, no fundo, para serem usados pelos doentes relativos à fisioterapia, terapia da fala, no fundo, a todas estas áreas importantes. No CNS toda a equipa disponibilizou-se para gerar uma coisa que nós chamamos um desafio de 30 dias. Vamos no dia 11, ou seja, cada dia há um desafio cognitivo, físico e na área da fala e da voz, e que está disponível. Portanto, diariamente saem desafios novos e, no fundo, quem quiser manter uma rotina de atividade física e cognitiva, basta estar atento e cada dia tem um desafio novo. E há aqui uma vantagem, e a vantagem é, e tal como o Sr. Rui Camilo mencionou, peçam ajuda aos filhos ou a alguém que está em casa. Eu acho que é um desafio que pode ser extensível a mais do que os doentes, porque no fundo estamos a falar de atividade física, portanto estamos a falar de estar bem em termos de saúde de forma global, não tem que ter diretamente a ver com a doença de Parkinson, e portanto se não conseguem aceder, peçam-nos, que temos todo o gosto em enviar a forma como podem aceder
e como podem, no fundo, ter acesso a esse tipo de materiais que eu acho que são úteis. E, por fim, abrimos uma linha, há uma linha gratuita, aberta a todos. Aberta a todos significa a todas as pessoas que sejam seguidos no CNS ou em qualquer outro local. É uma linha que é atendida por neurologistas, por mim, pela professora Leonor Correia Guedes, no fundo, os nomes estão disponíveis, eu não quero dizer os nomes só para não me esquecer de ninguém e depois ficarem zangados comigo, mas todos os dias, das 10 ao meio-dia e das 2 às 4, há um neurologista disponível a atender qualquer telefonema sobre qualquer dúvida, sobre qualquer problema. Mais uma vez, não tem que ser doentes que nós acompanhamos, qualquer doente que tenha uma doença neurológica, que tenha uma dúvida, deve ligar. Eu aqui estou a ser um bocadinho insistente com isto, porque nós criamos isto no sentido de ajudar e depois são muito poucas as pessoas que nos contactam e, portanto, é até com algum desapontamento que acabamos por constatar que eu acho que se calhar a mensagem de que estamos disponíveis para ajudar não chega, no fundo, a quem precisa e, portanto, divulguem. Eu vou aqui dar um número, o número é o 261 330 709, 261 330 709. Portanto, se acham que alguém pode beneficiar, divulguem, estamos disponíveis e o objetivo é ajudar, não é mais nada para além disso. Só para terminar, dizer um bocadinho terminar aqui com uma mensagem de esperança. E eu digo que os médicos não mentem, ou não deviam mentir, e tentamos cumprir um bocadinho esta nossa promessa. E, portanto, quando eu digo que estamos a entrar numa nova era do ponto de vista da descoberta de novos tratamentos para a doença de Parkinson, eu estou a ser justo. Da mesma forma que sou justo a dizer que estamos a entrar numa nova era, também sou justo a dizer que não é fácil, portanto não é já amanhã. Mas claramente neste último ano há um conjunto de estudos científicos em humanos, em pessoas com a doença de Parkinson, numa fase que eu diria já relativamente avançada, com novas vacinas, novos tratamentos, no fundo novas estratégias para tratar a doença que há 2 ou 3 anos não tínhamos. Obviamente não vai ser amanhã, infelizmente, mas a mensagem de esperança resulta disto, resulta de estarmos claramente entrarmos todos numa nova era do ponto de vista da procura de tratamentos completamente diferentes para tratar a doença e isso dá-nos esperança de que numa janela temporal curta será sempre há alguns anos, podermos ter tratamentos ou que atrasem a progressão da doença, que idealmente curem a doença, que obviamente seria o ideal, ou que impeçam a doença até de se manifestar, se nós conseguirmos saber quem é que está em risco de vir a desenvolver a doença. E, portanto, não é ficção científica, é algo que está a acontecer e que obviamente eu gostaria aqui de partilhar. E o meu último comentário é um comentário muito coloquial, que eu tenho um doente que vive em Moçambique, mas com quem eu troco mensagens por mail. E que tem uma forma muito engraçada de se dirigir à doença. Ele diz sempre esta porcaria, e refere-se à doença. E depois diz, eu até estou bem, é uma chatice ter esta porcaria, e eu sempre achei que era uma forma, eu acho que é justa, de facto, esta porcaria podia não ter acontecido, não é? O ideal é sermos todos saudáveis e não termos a doença. E eu sempre vi com algum sorriso, eu acabo por sorrir um bocadinho com as mensagens que ele me envia, e eu acho que é uma forma positiva de olhar para a doença. É uma chatice que de facto era preferível não ter acontecido, mas aconteceu. E temos que tentar lidar com esta porcaria o melhor que conseguirmos. Eu diria que agora temos 2 porcarias. Temos a doença e temos esta pandemia que não vem nada a calhar, não é? E que obviamente altera a nossa vida e que nos obriga a fazer coisas diferentes e inesperadas. Até esta conferência que estamos aqui a ter, que se não fosse com esta pandemia não tínhamos 200 pessoas a ver-nos e a ouvir-nos, não é? Portanto há aqui de facto circunstâncias diferentes. Aqui o desafio é sairmos todos mais fortes. Eu diria que quem conseguir passar por este desafio, no fundo mantendo um equilíbrio pessoal, familiar, em termos de saúde, seguramente sairá mais forte, as instituições sairão mais fortes, a forma como vamos comunicar no futuro será diferente, se calhar vamos fazer mais consultas à distância, por videoconferência, como estamos aqui a fazer, e se calhar até vamos ter acesso e atingir mais pessoas que de outra forma acabaríamos por não acompanhar e por não poder ajudar. Portanto, eu acho que nem tudo é negativo. Como dizia a professora Leonor Correia Guedes, há uma palavra de otimismo que é fundamentada, não é vã, não é oca, e a nossa esperança é que daqui resulte algo que de alguma forma fortaleça e que possamos ajudar mais gente, todos como comunidade. Está bem? E portanto agradeço a todos, mais uma vez o meu obrigado mais explícito ao Sr. Rui Camilo, à doutora Ana Botas, à professora Leonor Correia Guedes, a quem diretamente esteve envolvido aqui na organização, e às caras conhecidas que eu vejo aqui no meu ecrã. De facto, que eu diria, e de uma forma abusiva, vejo aqui muitos amigos aqui neste ecrã, o que é bom sinal. Está bem?
uma boa Páscoa, uma Páscoa tranquila e vamos nos vendo, e espero que o próximo abraço seja um abraço físico, próximo, com ou sem máscara, isso eu não consigo dizer, mas que haja um contacto físico humano, que é justo e que nós estamos habituados. Um abraço a todos e até muito breve.